de estruturas verbais para o passado simples. O que é um passado simples na gramática da língua inglesa? O passado simples é aquela ação que começou no passado e terminou lá. Como, por exemplo, falamos sobre a história de Stonehenge. Toda essa construção do Stonehenge aí começou, seja lá qual ano foi, mas há milhares de anos atrás e terminou lá, porque alguém construiu lá. Nessa estrutura gramatical, não é uma estrutura que diz que começou no passado e continua até hoje. Tudo bem, a estrutura ainda existe, mas gramaticamente os povos que construíram não existem, né? Gramaticamente, falar sobre eles, eu preciso de um verbo no passado. Então, eu tenho dois tipos de verbos aí. O verbo que eu tenho que colocar o ed no final, que são aqueles verbos regulares, certo? E os verbos que são irregulares, eles modificam completamente. Eles têm uma modificação toda do verbo. Toda palavra em inglês que termina com ed é uma dica. Você encontrou uma palavra na frase e terminou com ed. É verbo, tá? Ele não está ali para... é uma palavra atípica. Não, é um verbo. O ed é um sufixo que vem para classificar a palavra, o tempo verbal. Então, vai ter palavras que terminaram apenas com ed, com ied, com d, mas a prática aqui é que verbos que terminam com ed, palavras que terminam com ed são verbos, ok? Então, eu tenho, deixa eu só dar um zoom aqui para ficar melhor. Underline the word in each sentence that tell what someone or something did. Then create your our sentence using those words. Nós temos aí um verbo, né? O livro já traz a foto que eu tirei, né? Já traz, tem alguém escutando uma música aí. Olha, o verbo aí, eu ouvi umas cantiguinhas aí, igual dizia minha avó. Você circula aí para mim ou sublinha com marca texto, não sei, você quem decide. Os verbos moved, developed, was, come, took, was called e placed. Isso, esses que estão sublinhados aí. E aí, eu tenho os verbos moved, do verbo mover, move. Como esse verbo ele já terminou com e, eu simplesmente ponho o d. Então, verbos que terminam com a letra e, eu simplesmente ponho d no final. Verbos que terminam com consoantes, eu preciso pôr o ed para colocar, para formar uma sílaba, ok? Verbos que terminam com y, com exceção do play, porque o play, não precisa copiar não, gente, é só um exemplo. O play, ele tem uma consoante A e um Y que tem o som de uma consoante. Então, se eu retiro, aliás, vogal, se eu tiro o Y, vai ficar I-E-S. Vai ficar uma geringonça, 3 vogais juntas. Essa palavra ela não existe. Então, o que acontece? Eu simplesmente ponho ED,
aliás, né? ED no final. Peraí, deixa eu apagar tudo isso aqui e fazer de novo. Isso. Play. Isso. Só que tem um porém, gente. Isso, isso. O play, ele é uma exceção, porque esse verbo play, ele tem praticamente 3 significados acoplados neles. É jogar, brincar, e tem alguns contextos que ele vem como prática, como praticar. Praticar algo, executar algo, dependendo do contexto da frase. Então, são 3 significados em um verbo. Então, esse verbo ele é como se fosse um coringa da língua inglesa. Ele se torna uma exceção, primeiro, pela estrutura gramatical dele, né, pela formação dele, e segundo, pelo fato dele ser um verbo aí coringa. Você sempre vai ver esse verbo em alguma coisa, seja num controle remoto, no jogo, numa frase qualquer, porque ele tem 3 tipos de significado aí dentro dele. Quando eu tenho verbos que terminam com Y, mas antes eu tenho uma consoante, como é o caso do try, igual o Arthur explicou, eu preciso retirar esse Y e colocar IED. Simples, tá? Essa, essa estrutura, essas regras, elas são colocadas apenas para verbos regulares. Verbos regulares eu preciso ter esse tipo de regra, de estrutura. É de para aqueles verbos que terminam com consoante, de para aqueles verbos que terminam já com a vogal E, se já termina com E, não precisa de um ED, e IED para aqueles verbos que terminam com o Y, com exceção do play. Os verbos irregulares, eu preciso praticar, eu preciso gravar. Eu não tenho outra forma de explicar esses verbos. Por quê? Nós somos falantes da língua portuguesa e a gente não tem esse contexto diário da língua inglesa na nossa cultura. Então, o que, que acontece? Um falante da língua inglesa, o nativo da língua inglesa, ele não precisa gravar esses verbos porque ele está sempre praticando, falando, desde as primeiras palavras que ele começou a falar. Nós não, nós estamos estudando essa língua. Então, pelo fato da gente estar estudando essa língua, a gente precisa decorar, porque não existe uma regra específica, uma regra gramatical para esses verbos irregulares. Então, eu tenho aí, ó, moved. O moved, ele vai ser um verbo regular, porque eu preciso do, do sufixo ed, no caso aí, id. Move, moved. Developed, developed, é um verbo regular. O was é o verbo to be no passado. É o verbo is ou o verbo am, né? A conjugação do verbo to be, is ou am. Eu sou, ou ele, ela, é ou está. Então, o que, que acontece? Esse verbo ele é irregular. Você pode ver que o is mudou completamente, foi para was. Então, é o verbo irregular. O que, que nós fazemos primeiro? A gente precisa primeiro ter uma lista desses verbos irregulares, praticar esses verbos irregulares. Infelizmente, eu acho que o nosso livro não tem essa lista atrás, mas tem alguns livros em inglês que já vêm. Mas o dicionário tem uma lista dos verbos irregulares. Qualquer dicionário tem essa listinha atrás. A maioria tem. Só não tem se for um dicionário muito simples. Mas todos eles têm uma lista de verbos irregulares.
came, também é um verbo irregular. Esse verbo no presente fica come, com o, C-O-M-E, come. No passado ele vira came, tornar, né? Tornar-se. Took é irregular. Irregular. É o take. Was, do mesmo jeito. O called. O called terminou com ed. Terminou com ed, eu já sei que é regular, é um verbo. Por mais que eu não saiba o significado da palavra, se eu identifiquei um ed no final dela, é um verbo, ok? Placed, regular. O comando da questão pede para a gente criar uma frase com esses verbos. Você pode criar uma frase com esses verbos até mesmo no seu caderno ou atrás do livro, não tem problema algum. Move, mover, sair do lugar. People moved the rocks or kind of track. As pessoas moviam, né? Tiravam, tem a ideia de retirar, de mover as pedras, né? No reino. Archaeologists and historians developed theories about builders. Develop, desenvolveu. Verbo no presente, develop, desenvolver. Was, the Neolithic era was long before the time. Was, verbo to be, is, ser ou estar. No passado ele fica was, era ou estava. The rocks in Stone Age came. As pedras, as rochas do Stonehenge tornou-se, tem a ideia de tornar no presente, tornou-se no passado, came. It take many years to complete. Took, presente, take. Take tem a ideia de tirar, de pegar, de colher, tá? Ele tem todos esses significados em um único verbo. Eu posso dizer take a picture, tirar uma foto. Take the book, pegar um livro, ok? Ele tem o mesmo sentido de pick, pegar, né? Retirar do lugar. Yeah. Yes. Was, verbo to be, era ou estava. Call, chamar. Chamar. Call tem a ideia de chamar. Mas aí eu tenho no passado. Called. Called, chamava. They placed 3 truck. Place, ele pode ser um substantivo e pode ser um verbo. Place, né, local, lugar, um pedaço, uma parte. E placed pode ser com a ideia de partilhar, não de compartilhar no fato de tirar um com o outro, mas partilhar, né, retirar também. Retirar do que é seu e entregar para alguém. E aí depois eu vou trazer uma lista com os verbos irregulares. Eu vou tentar tirar uma foto com esses verbos para trazer para vocês. Posso passar a página? Deixa eu só esperar os colegas terminarem aí para a gente passar para a próxima página. Sim. Você pode fazer frases no final do seu livro, não tem problema algum.
Eu prefiro que você coloque o regular e o irregular para você ter noção dos verbos. Aí essas frases você pode puxar ou então escrever embaixo, tá? Isso, se não couber, você pode pôr no final do livro ou você pode pôr no caderno. Talvez aí embaixo tenha algum tipo de espaço, você também pode fazer isso. Ok, ok, no problem. Acontece essas coisas. O Zoom tem dessas. As palavras, frases que você pode fazer com esses verbos pode ser simples, pode ser com a mesma temática do livro, né? Com o Stonehenge aí. Mover, moved. Ele movia as pedras. He moved the rocks. Archaeologists developed, pode ser cientista, scientists developed new theories, novas teorias. Você vai colocando aí na sua criatividade aí como você vai fazer como você faria essas frases. Enquanto tem gente fazendo, eu vou fazer a nossa chamada. Eu tô com a Vivian. Liga a sua câmera só para eu dar uma olhadinha pro rosto de vocês. O Arthur Alves, Rafael, sim, pode falar. Ah, entendi. Você não conseguiu, Ana Clara. Olha que bonito. Olha que bonita, acabou de acordar. Ah, gente, não tem problema não. Hoje tá tão frio, né? Dá vontade de ficar só debaixo dos panos. Ontem estava muito frio. Ontem estava um vento terrível. Letícia, Maria Carla. Tá com insônia? Aí acontece, não dormiu, né, no caso, porque dormir é. Pronto, gente, já fiz. Normal, normal. Acontece. Pessoal, vamos lá. Na próxima página, página 33. Página 33. Demora um pouquinho para espelhar. Ok. Olha só.
Regular verbs, always ending ed to indicate it in past tense. Já expliquei isso, né? Sempre palavras que terminam com ed indicam passado. Verbos que terminam, logo verbos que terminam ed, indicam passado. Como é o caso do exemplo. The discovery helped. Já sei que é um verbo porque terminou com ed e já sei que é regular por conta disso. Archaeologists eliminate some theories. The word helped in the past tense form of the verb help. Aí você vai sublinhar aí, colocar um marca-texto, se você tiver, não tem problema. Eu coloquei assim porque eu não consegui tirar foto sem a resposta, ficou muito ruim a foto. Olha só. Long ago, two humans ruled ancient world. Terminou com ed, é um verbo regular. The Stonehenge discovered amazed archaeologists. Terminou com ed, regular. The rocks waned, regular. Ah, terminou com E, não tem ED, que palavra é essa? É um verbo, mas é irregular. É o verbo write, escrever. No caso, foi escrito ou escrevia. Aí eu acho que eu vou pôr o presente desse verbo aí na frente. Ele se escreve assim. O presente dele. Write, escrever. Passado, wrote. Left é o passado de leave. Não é levar, não, é leave. É porque esse corretor é assim mesmo. Ótimo. Lifted. Terminou com ED. Mas a gramática da língua inglesa ela é fácil, ela é muito simples, ela é muito prática. Na verdade, não é que ela é fácil, ela é mais prática. Enquanto nós temos que decorar, aliás, nós temos que saber como conjugar um verbo em todas as pessoas do pronome, no passado simples, no pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito, passado simples, futuro mais do que perfeito, a língua inglesa ela é muito prática. Eu só tenho 3 tempos principais. No passado, eu tenho a conjugação do verbo, se é de ou se é um verbo irregular. Isso no past tense, no passado simples, no present perfect, que é o presente perfeito, né, que é uma ação que começou no passado e continua no presente. Eu também tenho uma forma de verbo regular lá, e o irregular também você vai ver na lista. Tenho o past perfect, que é o passado perfeito, que também tem a mesma ideia de o mesmo contexto aí, a diferença é porque vai levar mais 2 verbos, né? O verbo to be no passado e mais um verbo, que é o verbo principal. Então, assim, é muito prático a língua inglesa com relação à conjugação de verbos nas pessoas. Caso a gente tenha algum tipo de dúvidas nisso, é pelo fato de ser uma língua estrangeira. Muita coisa a gente precisa aprimorar. Tem o found, que é find. Disappeared, que é desaparecer. Believe, acreditar, no passado believed. Move, mover, sair, retirar-se.
moved. Eu vou colocar só os verbos irregulares para vocês terem noção. Found, find, procurar, encontrar. Cientistas encontraram. Disappear, desaparecer. Se eu retirar o ed, vai ficar disappeared. Disappear. Simples. Believe, se eu tirar o d, believe. Pronto. Move, se eu tirar o d, continua o verbo move. Ok? Posso mudar de página? É. Pessoal, esses verbos irregulares, tem uma lista enorme com eles, com 3, 4 páginas. É muita coisa. Mas claro que tem os verbos principais, né? Os verbos que são mais utilizados. Uhum. É, isso. Tem dicionário de inglês. Eu gostei dessa casinha que o Rafael colocou aí atrás. Ele parece estar naquelas casinhas tradicionais americanas. Pessoal, eu vou. Ah, que bonitinho. Eu vou falar as frases e você, como a gente não tem um áudio, eu vou falar e você vai numerar, tá bom? De acordo com o que você ouvir na minha fala. Tô no iPad. Não, mas o iPad não abre, eu já tentei. Não, esses iPads da escola às vezes não abrem, não. Mas vamos fazer o seguinte: é rapidinho, uns 2 minutos a gente termina essa primeira questão aí da número 1. Vamos lá, eu vou falando e vocês vão numerando. Number one. One. Sir, please come. We have found something amazing. 2. Calm down. Explain carefully. 3. Our team was digging at the north part of the cemetery when you came across something hard. 4. What do you mean by hard? 5. Like a rock underneath the ground. 6. What did you do next? 7. We removed the earth and we found an ancient tomb. We think it is the biggest one of all. And 8. That is really special. What are you waiting for? Let's go see it. Ok? Vou falar mais uma vez.
Eu vou falar mais uma vez, tem gente aí que tá meio perdido. Depois você fala a sequência. Vamos lá, number 1. Sir, please come. We have found something amazing. 2. Calm down. Explain carefully. 3. Our team was digging at the north part of the cemetery when you came across something hard. 4. What do you mean by hard? 5. Like a rock underneath the ground. 6. What did you next? 7. We removed the earth and we found the ancient tomb. We think it is the biggest one of all. And 8. That is really special. What are you waiting for? Let's go see it. Agora vamos lá. Sequência. Você quer repetir de novo? Então vamos lá. Number 1. Number 1. Sir, please come. We have found something amazing. 2. Calm down. Explain carefully. 3. Our team was digging at north part of the cemetery when you came across thinking hard. 4. What do you mean by hard? What do you mean by hard? 5. Like a rock underneath the ground. 6. What do you do next? 7. We removed the earth and we found the ancient tombs. We think it is the biggest one of all. And 8. What is really special? What are you waiting for? Let's go see it. Vamos lá, sequência. Arthur. 3, 1, 7, 5, 6, 2. That's good. Essa é a sequência correta. Ótimo. Não, acho que não precisa. Ah, precisa sim, né? Precisa dos outros 10 minutos. Sim, vai acabar, aí vocês voltam. Vou até colocar aqui no grupo.
Deixa eu ver, ainda não acabou, não saiu. Voltamos. Não é essa aqui? Voltemos. Voltemos aí rapidinho. É só uma forma da gente finalizar para a página 37. E a parte de baixo? A parte de baixo, a questão número 2, ela é individual, tá bom? Você pode responder depois aí, como tarefa de casa. É pra te enviar ou é pra ficar com a gente mesmo? Para ficar com vocês mesmos. Essa partezinha aí de baixo não precisa enviar, não. Teacher, não é a 35, não? Não, nós vamos para a página 37, porque a página 35 é aquela página de escrita, né? Depois eu passo ela como tarefa de Não, é casa. só pra fazer um... É pra fazer um quadrinho. É. Ele depois a gente faz. Vamos focar nas páginas mais... as páginas principais do livro. Depois a gente volta nessas daí. Vamos lá, pessoal. Write 1, 2 words that best describe a different community. Eu tenho aí umas imagens e eu não vou responder de acordo com o livro, não, porque nossas respostas elas são bem diferenciadas, bem avulsas, né? Eu tenho cities, tenho countryside, tenho construções, tenho trânsito, então eu tenho várias formas de como colocar o nome de cada um dessas imagens. Então vamos lá. A primeira imagem. Teacher, mostra primeiro como tá escrito no livro. No livro está escrito city. Eu vou procurar aqui no nosso livro, mas eu não tirei foto dele, não. A primeira imagem aí que vocês estão vendo é a imagem do urbano, né? Daquilo que é urbano, urban. Você pode escrever urban, urbano. Opa, vou colocar aí para vocês. Se eu conseguir escrever a tempo. Pronto. Urban. Qual é a página, professora? As 37. 37. Isso. Urban. O meio urbano. A segunda é a palavra suburban. Ok? Essa outra imagem aí é um campo, né? É um local aberto. Então, é um meio rural. É um meio rural. Deixa eu colocar aí rural. A de baixo é muito simples, né? São cidades, capitais. Você pode colocar capital, né? Capital. Capital.
tá parecendo até a cidade de São Francisco, na Califórnia. Assim, Nova York, é a única cidade que vem na minha cabeça. Que eu vejo um prédio assim, eu só lembro de Nova York que vem na minha cabeça. Parece São Francisco, para mim. O próximo, forma, fazenda. Forma. Fazenda, sítio, meio rural aí. Você pode colocar countryside. Essa depois parece um museu, mas é uma construção antiga. Você pode colocar townhouse ou pode colocar o old building, que é construção antiga. Townhouse tem a ideia de construção tombada pelo patrimônio histórico, né? Traffic. É traffic jam que a gente fala? Ou é só traffic? É traffic and noise. É só traffic transit ou traffic noise. Você pode colocar os dois, não tem problema. Só que eu acho que aí não vai caber. Traffic. São dois Fs. Traffic. Professora, a senhora fez Transit. a questão 2 traffic da and página noise. 34? A questão 2 da página 34? Não, a questão 2 da página 34, ela é individual. Ok. Você pode responder aí aos poucos. Ok. Traffic noise. Deixa eu apagar e fazer de novo, porque foi corrigido, não é noite. Foi de novo. Oh. Teacher, só coloquei traffic. Só coloca traffic. Só coloquei traffic. Só coloca traffic. Vou colocar só traffic mesmo. As segundas são as plantações, né? Você pode colocar agronomy ou harvesting. Deixa eu... Isso. Harvesting. São os cultivos, as plantações. E esse museu aí que fica na França. Coloca museum. Coloca museum. Yes. Exatamente. Nós temos grandes cidades, urban, suburban. Suburbanas, são cidades, afastadas do centro, tá? Não necessariamente. Suburbanas, né? Não necessariamente são periferias, não, tá, gente? É porque no nosso país, como nós temos muitos problemas de desigualdade social, nós colocamos subúrbio como periferias, favelas, né? Mas não necessariamente é isso, não. Subúrbio é tudo aquilo que é afastado do centro da cidade, né? Do centro principal. Por exemplo, o Lago Sul, Lago Norte são lugares bonitos, mas é um subúrbio, é um tipo de subúrbio. Subúrbio sofisticado. É um sofisticado, claro. Subúrbio sofisticado. Só que no nosso país nós temos problemas, né, sociais, então a gente só vê subúrbio, todos aqueles locais muito distantes ou que têm problemas, né, recursos muito precários. E aí termina a nossa aula, pessoal. Então ficaria para casa, okay? então vai ficar para casa a página 35 e a 38, né? Então vai ficar para casa a página 35 e a Só? 38. É porque aqui a 38 é fazer um mind só a página lab. 35. Não, só a página 34. Aqui a 38 é fazer um mind lab.
O Então, a 34 é a questão 34, número questão 2. É que a número 2, número 2 é 35, individual, tá questão bom? número 1. Então, a página 34. Questão número 2, Isso. 35, questão 34. Não, a Entendi, mas 35 não pode é pra deixar para mandar pra depois, é só a professora que ela 34. disse. É pra ficar Nós com a estamos gente. fazendo. Entendi, mas não é pra mandar pra professora que ela disse. Não, É não pra ficar com precisa a gente. mandar. É porque é uma tarefa só sua, é individual sua. E a semana que vem nós vamos fazer tarefas avaliativas. Começaremos algumas tarefas avaliativas. São Então eu na vou explicar plataforma são melhor tipo sobre de essas marcar, tarefas não aí. é? Que você bota lá. Ok? Ah, a gente Também tem como escrever. Isso. fez um desses, que é de redação. É tipo os formulários do Alex, curso de história. É. São. Tem que escrever e de marcar. Exato. Mas não é aqueles formulários, é diferentinho assim. Bye, teacher. Bye. Gente, bye bye, see you. Ok? Um bom final de semana Bye, para teacher. vocês. Bye, Curta teacher. bem o sexta-feira. Vão dormir se vocês quiserem. Teacher, bye, teacher. Eu cortei os cabelinhos. Eu deixei curtinho, quis mudar na quarentena. É desse tipo. Bye, Lorena. Bye, Bye, teacher. guys. Um abraço, beijo para vocês. Até a semana que vem. Bye, teacher. Goodbye.